Bem, gente, boa noite a todos. Tanto tempo que a gente não vê assim a assembleia cheia, né? Mas é muito bom ver todos aqui, né? Os amigos, novos, antigos. Sejam bem-vindos. E nós estamos aqui iniciando uma reunião comemorativa dos 43 anos da nossa casa. Então, é uma data importante para nós. E muito mais importante é tê-los aqui junto com a gente, tá bom? Então vamos fazer a nossa prece inicial, agradecendo a Jesus por estarmos todos aqui reunidos em seu nome, para conhecermos a história da nossa casa, que os bons espíritos, né, esses mentores espiritual, em especial a irmã Cárita, possa abrir nossas mentes, nossos corações, auxiliar nosso irmão orador, né, que é um dos fundadores da casa, que Deus possa nos proteger e nos fortalecer cada vez mais, que assim seja. Então vamos passar a palavra para a nossa irmã Neide, que vai fazer a leitura inicial. Ó, tem isso também. Boa noite a todos. Ele falou duas coisas interessantes. Que aqui tem amigos novos e velhos, antigos, né? Eu prefiro ficar nos novos, antigos não. Antigos e novos. Outra coisa que ele falou, que a casa tão cheia, ele não viu nada, tá lotado, não é? Não é, Guilherme? Tá lotado, ali tá tudo cheio, ele só viu os olhos nossos que não enxergam além, né? Então, nossa mensagem hoje, nesse dia do aniversário da casa, eu não conheço a história dessa casa, eu vou conhecer hoje. Nada melhor do que uma pessoa que ajudou a criar a casa, fundar a casa, né? E interessante que a página de hoje assim, caiu como uma luva para o dia de hoje. Porque é o comentário número 9 do Caminho, Verdade e Vida, e se chama Reuniões Cristãs. Aqui é uma reunião cristã hoje. Porque onde eu estiverem 2 ou mais reunidos no meu nome, ali eu estarei no meio deles. Então hoje aqui é uma reunião cristã. Então nós vamos ver o que é realmente uma reunião cristã e o que diz aqui a página. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerrada as portas da casa onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Desde o dia da ressurreição gloriosa do Cristo, a humanidade terrena foi considerada digna das relações com a espiritualidade. O Deuteronômio proibira terminantemente o intercâmbio com os que houvessem partido pelas portas da sepultura, em vista da necessidade de afastar a mente humana das cogitações prematuras. Entretanto, Jesus, assim como suavizar a antiga lei da justiça, inflexível com o perdão de um amor sem limites, aliviou as determinações de Moisés, vindo ao encontro dos discípulos saudosos. Já pensou? A gente está aqui, de repente Jesus chega, né? Quer dizer, ele está, a gente que não enxerga. Deve ter sido um encontro, uma reunião fabulosa, né? Cerradas as portas para que as vibrações tumultuosas dos adversários gratuitos não perturbasse o coração dos que anelavam o convívio divino. Eis que surge o Mestre muito amado, dilatando as esperanças de todos na vida eterna. Desde essa hora inolvidável, estava instituído o movimento de troca entre o mundo visível e o invisível. A família cristã, em seus vários departamentos, jamais passaria sem o doce alimento de suas reuniões carinhosas e íntimas. Desde então, os discípulos se reuniriam
tanto nos cenáculos de Jerusalém, como nas catacumbas de Roma. E nos tempos modernos, a essência mais profunda dessas assembleias é sempre a mesma, seja nas igrejas católicas, nos templos protestantes ou nos centros espíritas. O objetivo é um só: procurar a influenciação dos planos superiores, com a diferença de que, nos ambientes espiritistas, a alma pode saciar-se com mais abundância em voos mais altos, por se conservar afastada de certos prejuízos do dogmatismo e do sacerdócio organizado. Então, reunião cristã, quer dizer, reunião com Cristo, né? E aqui, como ele fala aqui, isso acontece na igreja, nos templos protestantes, mas aqui na casa espírita, como ele finaliza aqui, né? Ele fala que nos centros, aqui, o objetivo é o mesmo, porém, a influenciação é do planos superiores, com a diferença de que nos centros espíritas a alma pode saciar-se com mais abundância. Hoje nós estamos aqui, já estamos nos saciando com abundância, porque estamos recebendo. Reunião de espírita é uma coisa, mas reunião cristã é outra. Né? O culto no Evangelho no lar é uma reunião cristã, porque nós sabemos que o Cristo estará conosco. Onde o objetivo for esse, estar com Cristo, receber as mensagens do divino, do alto, é uma reunião cristã, né? Então que Deus nos abençoe essa casa, que Deus abençoe os amigos espirituais, cada vez mais abençoe o nosso irmão que vai fazer a apresentação para a gente. Obrigada. Pode ir a palavra sim. Bem, então, irmãos e irmãs, uma boa noite a todos. Né? Jesus ampare o nosso propósito de nos reunir aqui, né? Para os estudos doutrinários dessa noite, aonde, então, né, nós vamos tentar aqui, juntamente com outros irmãos e irmãs da velha guarda, né? Conforme nosso irmão Neide falou aí. Irmãos e irmãs da velha guarda, tentarmos trazer, assim, um pouco, né? Do que é a comemoração desses 43 anos, né, da fundação do Centro Espírita Irmã Cárita. Lembro assim como se fosse hoje mesmo, né? O tempo passa, mas a gente guarda, né, mentalmente as situações. Então nós nos lembramos que, me parece até que ele está presente aqui, o seu Vena de Marches Mascarenhas. Muita gente se lembra dele aqui, né? Foi o presidente lá dos Estudantes da Verdade durante muitos anos, né? Um incentivador, assim, da causa espírita. E ele, à época, 1979, ele elabora, assim, alguns procedimentos para que haja criação de novas casas espíritas. Ele não queria, assim, né, baseado no próprio Estudante da Verdade, criar aqueles conselhos enormes, diretorias enormes, e isso, tanta coisa que tinha que ser feita como ela hoje, como é o Caminho da Luz, né, e outras casas mais antigas. Então, não, nós vamos fazer só presidente, secretário, tesoureiro e diretor de patrimônio. Essa é
vão ser as novas fundações das casas, né? E nós, assim, né, baseado na inspiração que o nosso irmão trouxe, para que outras casas assim fossem fundadas, e nós então começamos com esses procedimentos, esses incentivos. O fato é que a gente está querendo chamar nada para nós aqui. Nós participamos de 15 fundações de casas. 15. Até do André Luiz, até da Casa Espírita André Luiz, que todo mundo aqui conhece também. Então, nessas 15, assim, um incentivo dele, né? A gente ia no cartório, ia para cá, ia para lá, corria aqui, corria, né, atrás disso, nos procedimentos assim ligados a essa simplificação. Não é? Ele queria simplificar as casas, né, para que todos os bairros tivessem uma casa espírita. Esse era o ideal dele. Como praticamente nós temos hoje, né? A gente tem isso hoje. Eu me lembro então que lá na casa do senhor Milton Tavares, da dona Nair Passarotto, né, são espíritos também antigos, já desencarnaram os dois, né? Moravam na rua 249, e a gente fazia todo domingo culto cristão no lar, né? Todo domingo nós íamos lá fazer o culto cristão no lar e participávamos às 18 horas. Aí depois, né, do culto cristão no lar, então nós tínhamos assim alguns comentários disso, daquilo, das lições que caíam, né? Conforme se faz no culto cristão no lar. Aí então tinha um irmão também, Adriano Martins Brandão. O senhor Adriano, ele então, nós vamos fundar um centro espírita, ele bem inspirado, né? Vamos fundar um centro espírita. Aí como tinha caído para nós, na lição, o capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita, um incentivo enorme à caridade, fazemos o bem ao próximo, né? Que a bandeira nossa né? Nossa bandeira é ajudarmos o nosso próximo. Fora da caridade não tem salvação, conforme sabemos. Né? Eu sei que vocês trabalham muito aqui pela caridade, né? Todo mundo aqui trabalha muito pela caridade. Então aconteceu, como é que vai chamar-se o centro? 3 de outubro de 1982. 3 anos depois que o Centro Espírita Sirineus foi fundado. 3 anos depois. Sirineus foi fundado no dia 13 de maio de 1979. Então nós estávamos num barraquinho também, lá, né? Hoje não tem mais o barraco, mas o pessoal se reuniu lá no Centro Espírita Sirineus para que a gente fundasse lá também, né? Então os mentores incorporaram nos espíritos, né? Nos médiuns, vários espíritos se comunicando. Uma beleza também, igual lá na casa do São Milton Tavares. Então alguns espíritos se manifestaram através das irmãs médiuns. Aí o senhor Adriano Martins Brandão, o que ele fez? Vamos colocar o nome do centro de Irmã Cárita. Ele que deu a sugestão, né? Nesse dia 3 de outubro de 1982. Por quê? Porque é a personificação da caridade, né? Então, nesse capítulo 13, ela traz 2 mensagens para nós, né? Em que ela incentivava, ia ver aquele grupo de mãezinhas pobres, incentivava para que elas ficassem firmes. Tudo passa, minhas irmãs. Ela intuía, né, as irmãs pobrezinhas, ajudando, né, fazendo isso, aqueles irmãos envelhecidos que estavam caídos pelas ruas lá de Paris. Ela insuflava pensamentos bons, que aquilo tudo iria passar também. Inspirava pessoas assim ligadas à beneficência, à caridade, para irem lá ajudar, né? E ajudavam lá aquelas pessoas, inspiradas por ela. Ela fazia questão de levar uma pessoa lá que pudesse servir. Então, assim, o substrato, vamos dizer assim, né?
das 2 mensagens dela é sobre a caridade. Ela tinha sido martirizada em Roma. Um dos médios lá, presentes na reunião, até viu um quadro que os mentores, que ela devia estar presente, mostrando, né, quadros assim importantes nesse setor aí para nós. Então, fundado, porque normalmente é assim, né? Funda-se um centro, numa determinada casa, num determinado local, e depois é que a gente, não é? Depois é que a gente vai, então, adquirir o terreno para fundar o centro. Então, fundado o centro, e após, então, a fundação do centro, né? Nós estávamos fazendo, assim, alguns trabalhos no campo da caridade, com a equipe, né, espiritual lá do Sirineus. Aí fomos aqui na casa do senhor Alcides, que era uma servidão, não sei se tem a casa dele lá, a servidão, né? Tem ainda a servidão aqui, né? Ele tinha filho, tinha uma filha, né? Então nós conversamos com ele, o mentor dele incorporou nele na casa dele, porque ele fazia um trabalho, ficava cheio de gente, né? Aí o mentor dele bondosamente ajudava, servia, né? Conversava, dava bons conselhos para as pessoas que iam na casa dele. E quando o senhor que tinha aqui, onde nós estamos mesmo, né? Lá de baixo tinha um morrinho assim, ó, e ficava aqui o senhor. João Lucas, lembra o nome dele ainda? Quem lembra o nome dele? Durval, lembra? Então, aí a gente acaba esquecendo, né? Mas esse senhor consertava a televisão, né? Vinha, a pessoa trazia a televisão, já estava um pouco, né, envelhecida, ele conseguia consertar. E um dia ele vai desencarnar, e o barraco, né, ficou, o seu Alcides veio para cá também, a gente se reuniu no barraco, e então no barraco foi fundado então o Centro Espírita Irmã Cárita, desse jeito, né? Aí a família veio, retirou todas as televisões que ele tinha, levou, e o grupo então assumiu aqui o barraco, e as primeiras reuniões mediúnicas, os primeiros trabalhos começaram a ser feitos nesse barraco. Na época nós estávamos trabalhando na CSN com um grupo de amigos de lá, que era o Aloísio, que está hoje lá no Francisco de Assis. Alguém lembra do Aloísio aqui? Não, né? O Aloísio, né? Ele hoje está lá no Centro Espírita Francisco de Assis. Então nós vínhamos para cá e fazíamos as reuniões. As reuniões eram públicas. Vocês precisavam de ver como é que vinha gente para cá, né? Então a mesa, né? A mãe do Nirley, a nossa irmã Laura, né, também participava conosco aqui, várias irmãs, algumas já desencarnaram até, né? A gente fazia aqui, tinha uma mesa, né? Os médicos ficavam ao redor da mesa e as pessoas, em alguns lugares tinham, mas vinha um grupo enorme lá do nosso ambiente de trabalho. Vinham conversar comigo, eu estou cheio de problema com isso, falta cesta básica, o meu filho está vendo espírito. Falei, vamos todo mundo para lá. Aqui ficava assim, assim de gente, olha, né? E os mentores, então, ajudavam como podia todo. Então, todo mundo ficava satisfeito, alegre, né? Isso aí, os mentores começaram a ajudar nos problemas que essas pessoas lá, nossos colegas da CSN tinham, né? Enfim, aí foi acontecendo, eu trouxe até a planta original, em 1983, nós fizemos essa planta aqui original, vou deixar com vocês aí. Essa é a planta original, com pequenas variações da parte lá embaixo, né? Do térreo lá embaixo. Um irmão que muito ajudou aqui na área, na parte da fundação, baseado nessa planta, foi o seu Nelson, morava lá embaixo, né? Aí o seu Nelson ajudou a gente a nós fazermos a fundação aqui do centro. Então a fundação do centro
ela, né, foi auxiliada por ele, um pedreiro muito bom, né? Até que depois a Cleonice começou a participar também. Então a Cleonice, não sei se ainda está encarnada ou está desencarnada. Está encarnada ainda, né? Ela frequentava lá com vocês, né? Ela parou antes do esposo dela aparecer, ela participava bem. Ah, desencarnou? Desencarnou. É Aureliano. Como que chamava ele mesmo? Simino. Simino. Simino, é. Simino. Então o Simino, ele que lá de baixo, depois da fundação aqui para cima, tudo ele que fez, né? O Simino. Então a gente foi um trabalho árduo, né? Difícil. Pedrosa não está aqui, mas o Pedrosa foi uma pessoa atuante, a Velúzia, né? A Célia, que está lá atrás, Duval, né? O Raimundo também, né? Um pouco mais tarde, mas Raimundo. Então houve um grupo grande, me perdoe se eu esqueci de alguém aqui que eu falei, né? A nossa irmã Anaí também participou desde o início, né? Então a Conceição também depois chegou, né, Conceição? Chegou mais tarde. Então foi um grupo assim muito bom de trabalhadores. Manel, aí é o Manel, né? Seu irmão, né? Manel também ajudou muito, chegou a ser o presidente aqui da casa, né? Dividiu com Pedrosa, depois com você, né, meu? Então foi assim, vagarosamente, foi crescendo até o ponto, né? Que está hoje aqui a casa. Mas, evidentemente, assim, a gente teve uma luta grande para chegar, né? Uma luta grande para chegar onde nós chegamos aqui, né? A luta grande mesmo, não é fácil construir, né? Falta sempre o principal, que é o dinheiro, né? Não tem dinheiro, o dinheiro está escasso. E o fato é que muitas pessoas ajudaram, né? Senão a gente não consegue, né? Tem que ter muita ajuda. Eu me lembro lá na época do Sirindeus, teve um irmão, não, eu vou dar a laje aqui, o primeiro pavimento, a laje vai ser minha. Deu a laje. O outro lá, eu vou fazer o segundo pavimento, a laje vai ser minha, a tinta vai ser meu, o cimento aqui, vai assim, porque não tem dinheiro, né? Não tem dinheiro, mas quando há um interesse assim grande das pessoas em participarem, parece que chega, né? Flui assim, né? Com uma rapidez impressionante o auxílio para nós todos. Então, a gente observa, né? Que a casa aqui, vocês sempre se mantiveram firmes, né? Nos propósitos da codificação kardeciana, né? Isso é que é importante, né? Sempre firmes ali, né? Nos postulados kardecianos, até onde, né? Vocês estão até os dias de hoje, mantenham-se firmes nesses propósitos, porque a orientação kardeciana que é importante para nós todos, afinal de contas nós somos espíritas, né? E a lição fala aqui, né? Que quando aconteceu lá primeira manifestação, a primeira reunião no Pentecostes, 50 dias, né? Depois que Jesus, vamos dizer assim, aparece materializado para Maria Madalena, 50 dias depois vai acontecer o Pentecostes, exatamente lá no cenáculo. Aonde então os médiuns, que eram os apóstolos do Cristo, começaram a falar em línguas estrangeiras, né? Fenômenos xenoglóssicos. E falavam em várias línguas, né? Saíam do cenáculo, e era a multidão que cercava todos eles ali, né? Então o fato é que Jesus se materializa pela primeira vez, vamos dizer assim, no cenáculo, aonde boa noite, sejam bem-vindos. Então, no cenáculo, né? Para quem assim não se recorda do cenáculo, Jesus entra triunfalmente em Jerusalém com seus apóstolos. Havia uma profecia lá do Zacarias, 500 anos antes de Cristo, quando era responsável, né? Pela Pérsia antiga, que hoje é o Irã,
era o rei Dário. O Dário sucedeu ao Ciro II, foi um dos unificadores do Vale Mesopotâmico. Ciro veio exilado da Capela para cá, mas ele tinha uma missão, olha só. O Ciro II, rei da Pérsia, nós temos um livro lá sobre ele, ele veio com uma missão de preparar os caminhos de Jesus. Ó, Ciro II. Ele conquistou todo o Vale Mesopotâmico, Babilônia, Assíria, e fez paz lá, por incrível que possa parecer, né? O Vale Mesopotâmico era um vale de muita dificuldade, muitos problemas, muitas guerras. Então ele unificou, deu condições do soerguimento do Templo de Salomão, que havia sido destruído pelo Nabucodonosor no ano 589. E ele depois deu as bases para a reconstrução do Templo de Salomão. Então o fato é que desencarna o Ciro, assume como responsável pela Pérsia o Dário. E lá está o Zacarias, preso lá. Zacarias, esse aí do Antigo Testamento, grande profeta. E o Zacarias preso, de repente ele viu um quadro. Esse quadro que ele viu exatamente o Salvador. E que ele deveria entrar montado em uma jumenta. Não era jumenta, não, uma jumenta. Ele viu isso. O jumentinho, filho dela, estava do seu lado. E ele, o Zacarias, vendo esse quadro, né? Aquilo está exatamente aí na Bíblia, né? No Zacarias, capítulo 9, versículos 10 e 11. Ele então consegue ter essa visão. Vai ser ovacionado, vai entrar montado numa jumenta. Muitas pessoas tirarão as suas vestimentas, pegarão ramos de palmeiras e vão ovacioná-lo na sua entrada. E Jesus falou: eu quero cumprir a profecia. Pedro, vai lá e busca a jumenta para mim entrar montado nela. Então, Pedro foi lá, pegou a jumenta e Jesus entrou montado em Jerusalém, na jumenta. Aí quando ele desceu ovacionado, o Filho de Deus, né? Curava as pessoas em nome de Deus, nosso Pai. Aí Simão Pedro se aproximou quando ele desceu e disse: Senhor, onde é que nós vamos ficar? A festividade da Páscoa são 8 dias, é de domingo a domingo, nós estamos entrando no primeiro domingo, mas a gente vai ficar onde? Aí Jesus teve a dupla vista, né, que é uma evidência que não sei se alguém dos irmãos ou das irmãs presentes já tem. A dupla vista é uma visão que se tem nessa condição que nós estamos aqui acordados, não é? Acordados, de repente Jesus vê um irmão carregando um cântaro com água. Não era uma coisa comum em Jerusalém na época. Comum é que as mulheres carregassem cântaros com água, né? Aquelas moringas antigas, né? Então ele falou: vocês vão ver um irmão carregando um cântaro com água. Perguntem para ele aonde que nós vamos ficar. Exatamente foi assim, né? Pedro e João vão até lá no centro de Jerusalém. Olha, ele está no centro de Jerusalém. E ao chegar lá então, no centro de Jerusalém, identificam esse irmão. Chegaram perto dele: ó, Jesus de Nazaré mandou perguntar para você aonde que nós vamos ficar. Aonde? Jesus de Nazaré, ele questiona, né? Jesus de Nazaré? Mas ele então curou um tio meu de lepra. Então vocês vão ficar na minha casa. Aí tirou a chave da casa dele. A chave então da casa dele, ele fez com que, e todas as narrativas dos evangelistas falam a mesma coisa, tá? Se vocês compulsarem lá, o cenáculo é a casa desse irmão, Podem ver lá. Todos os evangelistas falam nisso. Aí Jesus foi para lá. Vai ficar lá, então, até a sua desencarnação
na sexta-feira, né? Então Jesus Cristo fica lá no cenáculo com os apóstolos. E ao ficar lá então com os apóstolos, na quarta-feira vai acontecer um fato assim, das narrativas até de Paulo, tem essa narrativa também em Gálatas, que Jesus, ao que se depreende da arquitetura do Templo de Salomão pela época, tinha uma escada. Por quê? Na quarta-feira, Jesus então ele vai subir as escadarias do Templo de Salomão. E ao subir as escadarias do Templo de Salomão, Anás e Caifás desciam as escadarias do Templo de Salomão. Eles estavam descendo. Aí Jesus olhou para eles, parou na frente dele: eu vou reconstruir o templo em 3 dias, vou destruir o templo e reconstruí-lo em 3 dias apenas. Foram essas as palavras que condenaram Jesus, né? Que ele falou que ia destruir o templo e reconstruí-lo em 3 dias apenas. Mas, na verdade, não era o templo físico, era o seu corpo. Não é? Era o corpo do Cristo. Ele ia perder e aparecer materializado, né? No 3º dia, conforme aconteceu mesmo. Então, eles entenderam isso e foi a condenação. A gente recorda aqui, né? Nós estamos recordando, né? Todo mundo já sabe disso. Que na quinta-feira, Jesus então estava lá com os apóstolos, na mesa. Provavelmente ele estivesse na cabeceira frontal da mesa, embora alguns artistas façam com que nos seus projetos, lá nos seus desenhos, que ele estivesse assim no centro, né? Mas ao que se depreende das narrativas evangélicas, ele estava numa ponta da mesa. Ao seu lado esquerdo estava Judas Iscariotes, né? Então o que vai acontecer, né? Jesus, ele vai pegar o vinho, primeiro ele vai lavar os pés aos apóstolos, lava os pés aos apóstolos, reparte o vinho como se for o seu sangue, depois pega pães, corta o pedaço de pão dos pães e diz assim: aquele em que eu colocar o primeiro pedaço de pão no seu prato, esse vai me trair. Então ele cortou o pedaço do pão e botou do lado assim do Judas Iscariote, estava à sua esquerda. E disse assim: o que você tiver que fazer, faz-o depressa. Já sabia, né? Então Judas se levanta e vai ter com Anás e Caifás. Nesse mesmo capítulo de Zacarias, capítulo 9, versículo de 10 a 11, o Zacarias vê também, ele vê um quadro que um dos apóstolos do Senhor, do Salvador, haveria de traí-lo por 30 moedas de prata. É a única informação que a gente tem, está na Bíblia, no capítulo 9, versículos 10 e 11 do Zacarias. É a única informação, podem pesquisar, está lá nele. 30 moedas de prata que aquele que iria entregar Jesus, vamos dizer assim, né, traí-lo, né? O Salvador. Não falou de Jesus, não. Nem falou o nome dele também, não. Falou que o Salvador seria traído, vamos dizer assim, né, por 30 moedas de prata, por um dos seus discípulos. E tal se deu mesmo, né? Então, um acontecimento que a gente sabe, porque Jesus, quando o Pai pede para ele sair, ele também se levanta, já era noite, Jesus se levanta e chama Pedro, João e Tiago para irem orar com ele no horto do Getsemane. Irem orarem lá. Ele já sabia que sexta-feira para ele ia ser muito difícil, né? Então ele, Jesus Cristo, chega lá no horto do Getsemane. Pedro, João e Tiago, Jesus pediu: orem comigo. Aí Jesus começa a suar, segundo os apontamentos de Lucas, né? Jesus começa a ter uma sudorese de sangue. Começa a sentir o que ele ia sofrer, né?
Aí nessa sudorese de sangue ele fala assim: Pai, afasta de mim esse cálice. Mas ele mesmo é que preparou tudo, né? O próprio Cristo que preparou tudo, é o governador da terra, né? Já sabia de tudo que ia acontecer com ele. Então não era possível, ele ora, e quando então ele termina suas preces, Pedro, João e Tiago dormiram. Aí ele acordou os três. Vocês não puderam orar comigo nem por uma hora? Vamos sair, né? Vamos sair do horto. Aí eles estão saindo, quando então entra Judas Iscariotes, com os soldados romanos. Eles não conheciam Jesus, porque Pôncio Pilatos, que era o responsável, havia pedido que houvessem centuriões, ou seja, cada centurião trazia consigo 100 soldados, viessem de Roma para exatamente guarnecer ali Jerusalém, né? Jerusalém tinha 120 mil habitantes na época. Mas quando chegava a festividade da Páscoa, chegava a 600 mil, multiplicava por 5 a população de lá, né? Multiplicava por 5. Então precisava de reforço assim na área da segurança. Aí ele mandou vir esses centuriões de lá, e eles não conheciam Jesus. Todo mundo conhecia o Cristo praticamente, mas eles não. Por isso é que Judas Iscariotes, ele ganhou 30 moedas de prata para dar um beijo na face de Jesus, mostrar para eles quem era, né? O Cristo entre os quatro. Quem era Jesus entre os quatro? E foi isso que aconteceu. Eles estavam se preparando para sair e Judas Iscariotes entrou com os soldados. Se aproximou, Jesus e perguntou para ele assim: a que vens, amigo? A que vens, amigo? Aí o Judas beijou a face do Cristo. Era ele então, né? Entre os quatro, Jesus. Aí nesse momento que se aproxima, então, Pedro, para defender Jesus Cristo, puxou a espada, né, do soldado de nome Malco, cortou a orelha dele. Ao cortar a orelha dele, Jesus, como pôde, né, reimplanta ali a orelha, saindo muito sangue, né, como pôde, né. Mélia Rodrigues tem um dos livros dela, que ela fala que esse soldado, né, Malco, né, que cortou a orelha dele, que Pedro cortou, quando Pedro vai desencarnar, ele falou: eu não quero desencarnar crucificado, eu quero desencarnar crucificado sim, mas de cabeça para baixo. E quem estava lá era o Malco. Malco estava lá. Malco chegou perto do Pedro, cortou o pé esquerdo dele. Mélia Rodrigues fala isso, hein? Cortou o pé esquerdo dele, ele crucificado de cabeça para baixo. Então ele nunca perdoou Pedro. Ele fala, a Mélia Rodrigues fala isso lá no livro, né? Ele nunca perdoou Simão Pedro por ter cortado a orelha dele, né? E quando Jesus fez o reimplante, ele assim, né, não conseguiu fazer com que ele ficasse satisfeito com a situação, né? Ele não ficou satisfeito. O soldado Malco, né? O soldado Malco, então, ficou com essa mágoa no coração. Aí Jesus, então, falou: Pedro, guarda a sua espada, porque quem fere com a espada vai ser ferido por ela, né? Seria isso a lei da ação e da reação, né? Da causa e do efeito. Que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Tudo que a gente fizer para outra pessoa, volta para a gente mesmo. Então aqui, graças a Deus, todo mundo estamos nos voltando para fazer o bem, né? Graças a Deus, porque assim só vai voltar bem para nós, né? Não tem como não ser assim, né? O bem voltará para nós. Então o fato, né, que nessa condição, Jesus, 3 dias depois, ele vai voltar mesmo, né? As irmãs foram lá, no Evangelho de Mateus, eles colocaram a pedra, Pôncio Pilatos, vocês vão lá, né?
Vocês vão lá, colocam uma pedra, porque ele falou que ele vai voltar no terceiro dia, que era domingo. Botam uma pedra aí. Ficaram seis soldados a noite toda lá vigiando. Que Jesus falou que ia voltar. Ele achava que ia trazer mais problema para lá para ele, né? Pôncio Pilatos. Tentou salvar Jesus várias vezes, né? Pôncio Pilatos, a Cláudia Prócula, esposa dele, sonhou, né? Os benfeitores mostraram para ela no sonho, falou, ó, ele é justo, faça com que o seu marido o salve. Ele tentou mesmo, né? Que ele é justo. Os mentores mostraram para ela isso. Então a Cláudia Prócula falou com ele e ele tentou mesmo, né? Então as tentativas foram essas, difíceis, e Jesus não teve jeito, né? Depois, por último, ele lava até as mãos, né? E condena Jesus. Então Jesus sai carregando a cruz, e ali era meio-dia, né? Sai ao meio-dia carregando a cruz e desencarna às 3 horas da tarde, na chamada hora nona, né? Ou seja, é assim, né? A gente sempre tem que somar 6 horas às horas das narrativas evangélicas, né? Todo mundo sabe disso, né? Por quê? Porque a época lá, o dia era dividido só em 12 horas, das 6 da manhã às 18 horas. Podem observar lá que é sempre assim. Então nós temos que acrescentar, para saber a hora real, vamos dizer, né? 6 horas a mais que a hora da narrativa evangélica. Temos que somar mais 6 horas, né? Então a hora nona, que Jesus vai desencarnar com mais 6, dá 15 horas. E Jesus desencarna, né? No dia 30 de março do ano 33, né? Essas que são as informações que a gente tem, né? Sobre a desencarnação do Cristo. Parece materializado para Maria Madalena, porque, segundo Mateus, vem um raio do alto, esfacelou a pedra. A pedra foi esfacelada, aí ficou aberto, né? Lá o túmulo do Cristo. Então, quando a Maria Madalena entrou lá dentro, tinham 2 espíritos materializados. 2. Esses 2 espíritos materializados disseram para ela assim, porque ela tinha levado lá ungüentos, panos, né? Para assim ungir o corpo do Cristo, que era a coisa mais normal na época. O morto tinha que ser quase que embalsamado dessa maneira. Era uma tira, depois passava o creme, o óleo, depois uma outra tira, e assim até um determinado número de tiras envolvendo o corpo do morto para não exalar mau cheiro. A gente entende que na época lá o cemitério era assim nas paredes das grutas, e colocava lá o morto. Aí tampava lá, né? Era assim. Vocês imaginem, por exemplo, quando Jesus, Marta e Maria falaram, o Lázaro já morreu, só tem 4 dias. Aí Jesus vai lá e diz assim para ele, de longe, né? Cemitério, com pedra, com tudo lá. Lázaro, e grita, Jesus fala, Lázaro, sai para fora. Jesus falou assim de longe. E algum tempo depois o Lázaro saiu, né, tateante lá. Já pensou? Ele estava em transe cataléptico. Igual a gente sabe, né? Ele acorda com o verbo do Cristo. Mandou suas energias ectoplásmicas para ele lá, ué. E ele, né, se robustece a ponto de sair. Pediu Jesus que abrissem a porta primeiro, né? Ele saiu cambaleante de lá. Então Jesus vai aparecer materializado no cenáculo a primeira vez. Apareceu 2 vezes. 2 vezes Jesus apareceu no cenáculo. Na primeira vez, quando ele chega, os apóstolos estavam lá, mas Tomé não se encontrava. Tomé não se achava lá. E Jesus, então, com ele, jantaram, né? Que eles levavam peixe, levavam pães. O peixe era peixe defumado. Alguém ainda se lembra como é que faz peixe defumado aqui ou não? Não? Antigamente, né? Não tinha geladeira, né? Então tinha que botar sal, botar lá umas coisas. Ou defumar o peixe, né? Para ele poder se manter assim até um determinado tempo
É um alimento comestível. Então o peixe que Jesus e os apóstolos comeram era um peixe defumado. Aí Jesus então fez um banquete lá. Na segunda vez que Jesus aparece materializado no cenáculo, aí o Tomé se encontrava lá. E Tomé então viu Jesus aparecer materializado. Tudo fechado, todo mundo com medo danado, né? Os soldados entraram, prenderem todo mundo. E o Tomé, aquele, né? Acredita, não acredita. Aí Jesus falou: Tomé, sou eu mesmo, Mas você entrou por onde, Senhor? Né? Por onde que Jesus tinha entrado? Ele simplesmente se materializou lá dentro, com o seu recurso ectoplásmico, né? É um recurso fantástico, até hoje tem, né? Basta ver que ele doou energia para Moisés e Elias, né? Se materializaram no Tabor, né? Então ali materializado, vem cá, Tomé, vamos jantar igual a gente fazia antes. Olha aqui os cravos nas minhas mãos, aqui nos meus pés, olha aqui, ó, a lança. Aí que o Tomé foi acreditar, né? Quando ele viu. Porque o Tomé, segundo alguns autores, né, ele voltaria como Allan Kardec, né? Queria ver para crer. Então nós temos essas informações aí, que parecem serem razoáveis, né? E o Tomé voltou como Allan Kardec. E outras reencarnações de Allan Kardec a gente já tem no livro Os Luminares Tchecos, por exemplo. Nós temos lá informações também, né, de Allan Kardec, como ele veio reencarnado como Jan Hus, lá na Boêmia Antiga, que hoje é Tchecoslováquia. Kardec foi Jan Hus, né? Também, né? Então começou os primeiros, assim, protestos, né, contra a Igreja Católica, partindo dele também, muito antes do Martim Lutero, muito antes. Então ele vai desencarnar em 1415, Jan Hus, queimado numa fogueira, né? Se vocês não sabem dessa história dele, procurem ler o livro Os Luminares Tchecos, do Conde Rochester, a médium Vera Krijanovskaya. Nós aqui que somos espíritas, a gente tinha que ter esse livro aqui na cabeceira da nossa cama, né? Os Luminares Tchecos, toda a história de Allan Kardec nessa reencarnação, né? O fato, portanto, meus irmãos e minhas irmãs, né, que até que ele volta então, né, com o nome de Allan Kardec, e vai acontecer então, né, nessa materialização, que Jesus então, após essa materialização dele, ainda fica 40 dias, 40 noites, na Galileia mesmo, e Simão Pedro estava pescando lá, depois que as coisas se acalmaram, que Jesus joga a lança para o lado direito. Lembra-se dessa passagem, né? Porque Jesus ficou materializado 40 dias, como se fosse um verdadeiro gênero, né? 40 dias materializado, não é para qualquer um, né? Ele vai ascender diante de 500 na Galileia no monte. E segundo Humberto de Campos, no livro Boa Nova, eram 500 misturados, estavam crianças, estavam jovens, estavam adultos, estavam pessoas mais envelhecidas. Aí Jesus faz, né, convidando todo mundo para a divulgação do seu evangelho. Quem sabe algum de nós não veio desses 500 lá da Galileia, hein? Tudo é possível, né? Então, Jesus convida 500 para que, através do tempo, então, essas pessoas pudessem trazer, né, exatamente o cristianismo. Tem aquela dos 72 que Jesus também dá poderes para eles, né? Entrem nas casas, curem meu nome, limpem os leprosos, assim, ajudem aqueles que estão obsidiados, enfim, façam curas. Eles fizeram tantas curas, os 72, que depois eles voltaram: o Senhor, dê mais poder para nós, dê mais poder.
Aí Jesus deu poderes para eles, e eles saíram a curar em nome do Cristo. Então é outra possibilidade, a gente também ter poder aqui um dia, né? De impor a mão assim, né, na pessoa e curar a pessoa. Por que não, né? Vai depender de quem? Só de nós mesmos, né? Só de nós mesmos. Depende de mais ninguém, não. Então, meus irmãos, minhas irmãs, a gente fica satisfeito e feliz de ver aqui a casa cheia, né? Todo mundo aqui participando dessa recordação, mas certamente que a casa aqui tem uma destinação, senão não estariam, né, todos vocês aqui, encarnados e desencarnados. Nossa irmã Cárita, né, todas as vezes que eu vou viajar, fazer palestra em outras cidades, que eu passo aqui, eu peço, irmã Cárita, me ajuda aí na viagem, né? Me ajuda que eu vou longe, vou lá em Rio das Flores, fazer um seminário, vamos supor, né? Aí eu peço sempre para ela, para os guias aqui me ajudarem. Graças a Deus nunca aconteceu nada, né? Já tem 40 anos que a gente faz esse trabalho de divulgação, né? 40 já. Parece que foi ontem, né? Começou, né? Então a gente sai pelas cidades aí, outras cidades irmãs, né? Levando a doutrina espírita, né? Participando, né? Então, eu acho que está ao alcance de qualquer um de nós, né? Qualquer um de nós pode fazer isso. Agora, temos que estudar bastante, né? A gente tem que se preparar mais, às vezes, né? Porque eu adquiri depois de uma palestra que eu estava fazendo lá na Caminho da Luz. Aí nessa palestra, eu citei lá uma determinada passagem, né? Aí uma pessoa levantou a mão e falou assim, de onde é que você tirou isso aí? De onde é que você tirou? Aí, a partir, então, daquele dia, eu sempre levo uma pilha de livros. Ó, tirei tudo aqui. Nunca mais eu deixei de levar livro. Por quê, né? A pessoa às vezes pergunta e, às vezes, até bota um papelzinho de onde que eu tirei, deixa anotado. Porque, às vezes, pode acontecer, né? A gente está... Onde você tirou isso? A gente não vai ter mais cabeça para lembrar essas coisas, né? O tempo está passando, os neurônios estão morrendo, estão ou não estão? Estão morrendo, e às vezes a gente... sai de casa e não sabe se largou a torneira aberta, né? Quem tem carro não sabe se fechou a porta do carro. É assim, não é não? É assim. Será que eu fechei lá o botijão de gás? É porque o nosso neurônio está morrendo e a gente acaba esquecendo mesmo, não tem jeito. Todo mundo vai passar por isso, né? Vocês ainda estão jovens aqui, não tem esse problema, graças a Deus. Mas vai bom, né? Mas o fato... Mas eu, quando acontece de esquecer, porque a mulher guardou, escondeu de mim. Então é isso, né? Então o que a gente pode perceber, não é, meus irmãos e irmãs, é que o tempo vai passando mesmo naturalmente, a gente vai ter que desencarnar um dia, depois a gente vai voltar, né? Em outras oportunidades, se Deus quiser, sempre procurando nortear para Jesus, né? Para a gente fazer sempre o bem, a caridade, nos esforçando para sermos cada vez melhores. Então, muita paz. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta ainda com relação aqui, que eu me lembro ainda também, né? Da Fundação do Centro, né? Estejam à vontade. A gente falou do Cristo como enfoque, né? A irmã Cárita, da maneira conforme ela foi mencionada lá nessa reunião, 3 de outubro, né? De 1982, lá na casa do seu Milton Tavares, da dona Nair Passaroto, a esposa dele. Foi lá, então, o seu Adriano Martins mandou, eu espero que esteja todo mundo aqui, né? Eu espero, né? Esteja todo mundo aqui, seu Vena Demarche. Logo que eu entrei aqui, já falaram que estava aqui, o seu Vena. Quando cheguei aqui, eu encontrei Domingos. Oi? Domingos. No Domingos e a dona Eli. Ah, sim. Não chegou a realizadora do voltar. Não tem jeito para a coisa, não, mas não vai lá, né? É, isso aí. Aí eu tinha um prazo de lá para poder hoje, né? Aí, um monte de sobrinho, então não tinha tido filho. Mas não fazer essas crianças. Enfim, a casa ficou tão cheia, quando eu encontrei com a Rosinha, já ficou até um centro lá em cima. Cheguei aqui, É isso mesmo, né? Eu lembro, você chegou aqui.
Aí trouxe, um dia eu baixo na porta, a criança demais, eu não sei saber o que fazia. Abro a porta é Beluso. Eu falei, Beluso, é você, daqui você não sai nunca mais. Então, Para ser presidente. é isso aí, né? Então é assim, né, gente? Se alguém também quiser lembrar alguma situação que vivenciou aqui, né? Com relação ao centro, podem falar, né? Nossa irmã Naí aqui falou essa lembrança que teve. Não sei se a Célia teve lá alguma lembrança. Pois não, Duval? Só Leonardo? Ah, então. Não é? Algumas referências também. Algumas vezes na reunião mediúnica, não sabia o nome dele, né? Ele veio. Tem vindo aqui também. Não, há tempos atrás, né? Mas algumas vezes ele veio na reunião mediúnica, né? Então são situações assim, né, que né, vocês que estão vivenciando mais aqui a casa ao longo desses anos todos, né, 43 anos da fundação, né? E o Manel, como é que está o... Manel tá bem. Tá bem? E está onde mesmo agora? Rio das Ostras. Aonde? Agora tá Rio das Ostras. Viradouro? Rio das Ostras. Rio das Ostras, longe, então mais longe ainda, né? Então, aí o Pedrosa, não sei porque que o Pedrosa não está aqui, ué. O Pedrosa foi um dos fundadores aqui do centro, ué. Passou mensagem para mim. Ele falou que vinha, deve ter acontecido alguma coisa. Não é? Ele chegou a ser presidente aqui também, né, Bruno? Sim. Chegou a ser o presidente também. Ele tinha muita história para contar aqui também, Pedro. Pô, não. Compromisso lá no centro do bairro. Não, mas ele disse que viria. Deve ter acontecido outra coisa. É. Que é interessante, falando dos fundadores também aqui da casa, né? Participaram aqui, né? Então é importante que, né, a gente fica feliz de ver vocês aí continuando os trabalhos, né? Isso é muito importante, né? Para que, né, haja essa união mesmo de propósitos, né? Sempre ligados a Allan Kardec, a Jesus, a caridade, né? Alguém mais deseja fazer mais alguma pergunta, questionar, falar mais alguma coisa, né? Falta ainda 3 minutos. Passou rápido, né? Não passou rápido. 1 hora já passaram, né? Já se passou. Ninguém mais. Eu quero falar. Pois não, Veloso, pode falar. Logo assim que eu comecei aqui, né? Você estava, né? A reunião mediúnica, né? Você falou que era pública. E eu vim porque eu comecei a me interessar pela organização, eu comprei aí. E as crianças falavam, né? Eu queria divulgar o trabalho. Não falavam porque aqui era macumba. Então eu queria conhecer o trabalho, né? Não quero fazer faculdade. E vim. E você logo acolheu todo mundo e me colocou nas minhas reuniões para conversar com os espíritos. Né? Eu falei, você pode conversar, né? Pode conversar. E aí eu lembro que nessas primeiras reuniões, eu ficava muito nervosa, não sabia, nunca tinha participado, né? E eu comecei a conversar e disparei a falar. E você bateu no meu ombro assim. Posso parar com o irmão, já fui. Já foi, né? Então é assim, né, gente? A gente vai construindo, né? Devagarzinho, né? E olha que ela não gosta de falar, hein? Então é assim mesmo. A gente vai ganhando experiência, né? Só mesmo através da parte prática, né? Alguém mais gostaria de acrescentar alguma coisa, né? Hoje aqui é uma festa, né? Não sei se vai ter bolo, vai não, né? Mas Vai sim. Vai ter bolo? Vai. Ó, muito bem. Já que ela falou sobre a reunião mediúnica, Sim. aconteceu algo parecido comigo. Quando eu cheguei também, sentada no cimento lá embaixo, né? Você também fez a mesma coisa. Você não gosta muito de empurrar serviço, não, mas isso aconteceu. Aí chegou um irmão, a gente é papagaio, não conhecia, né? Imitava os que a gente ouvia. Aí fui falar com o irmão, tal. Falou, que você é um capeta pior do que eu. Eu fiquei 1 ano sem voltar aqui para você. Que às vezes isso às vezes acontece, né? Quem participa das reuniões mediúnicas, às vezes é assim, né? O espírito incorpora, fala, você está falando aqui, você é pior do que eu, ué. Eu segui você.
Eu te segui, eu fui na sua casa, eu vi lá, você briga todo dia com sua mulher. Era assim, ué. E a gente não espera ser reconhecido, né? Então é assim, certamente que os espíritos seguem a gente mesmo, né? É uma luta mesmo, a gente sabe que é difícil, né? Então a gente tem que falar sempre em nome de Jesus Cristo, né? Numa mediúnica, você tem que falar em nome de Jesus. Nossa, que moral que a gente tem, né? A gente não tem essas condições de morais, né? Para dizer, por enquanto a gente não tem ainda, por isso que a gente tem que falar em nome de Jesus. Algum caso assim mais que a pessoa lembre, queira... A Célia tem alguma coisa aí, Célia? Para falar também, você está aqui desde o início, né? Hein? A Célia tem um monte. Tem um monte de casos aí, quer falar algum aí, Célia? Um susto que eu levei, eu já queria ficar. Susto? Ali é essa luz, lá embaixo, né? Lá embaixo, na mediúnica. Não sei se aí me colocaram para fazer isso. Peguei o livro, tô lendo, falando. De repente eu estou no nome, eu vou te matar. Nossa, eu levei. Ele estava bêbado. Então. Ele queria me matar. Aí ele começou a me fazer perguntas. Às vezes até o espírito incorpora nele, né? O espírito incorpora e faz. Palavra, ele ia ganhar uma palavra, ele ia vencer, né? Aí na hora que ele falou que ele pensou, vou te matar. Complicado. Pode falar. Né? Depois que o Antônio Carlos saiu, né? Fundou, né? Deixou aí o Manuel Pedrosa, né? Então, aí plantou, né? Esses pastos, isso tudo plantado. Eu lembro que uma vez, uma senhora que morava aqui no meu novela, e muito carente, e na hora do passe, quem estava aplicando o passe, não sei se você lembra a Márcia, do documento aqui. Ela passou mal, né? Muito mal. Eu sei que a gente não sabia o que fazer. E aí, eu e Pedrosa colocamos a Márcia no carro, fomos lá na sua casa no Ponte Alta. Sim. Né, à noite, de noite, atravessamos a cidade, entendeu? Com a massa corporal, a gente não sabia o que fazer. Você recebeu a gente, abriu a porta, você estava lá, né? Lá, e acolheu, né? Atendeu a massa, que era uma questão espiritual, né? E várias vezes a gente não sabia fazer. Corrido perto do televisor, e ele sempre. É assim, né, gente? Só a experiência que vai dando nessas condições aí, a par espiritual, né? Então, quem está mais jovem aqui, não desanime, né? Continuemos trabalhando para Jesus, mesmo com as nossas falhas todas. Ele aceita a gente, porque ele sabe que é difícil mesmo a gente viver os ensinamentos dele totalmente, né? Então, nós temos todas nossas falhas, mas mesmo assim, Jesus nos aceita. Então, a gente não desanime, né? Continue trabalhando, fazendo sempre o bem, estudando, né? Lá no capítulo 6 é essa, né? O Espírito da Verdade disse assim, né? Espíritas, amai-vos e instruí-vos, né? Então continuemos nos instruindo, trabalhando, nos amando, né? Fazendo bem. Então muita paz para todos, que Deus abençoe a vida de vocês. Vou devolver a palavra então ao nosso irmão dirigente. Aí eu vou deixar a planta aqui, tá? Vocês depois anexem aí. Essa aqui é a planta original. Ok. Então nós agradecemos ao nosso irmão Guilizone, né? Além da presença hoje e trazer essas informações também, por nos dar a oportunidade de trabalhar, né? Que você e as outras pessoas que vieram na fundação aqui, né? Que proporcionaram para a gente estar aqui hoje. E, como eu já falei, né? É um prazer a gente ver a casa como está hoje, e a gente... Antes da pandemia, a gente estava habituado a receber pessoas assim, às vezes até muito mais. E espero que vocês não se esqueçam, se lembrem de vir sempre aqui para nos visitar, trabalhar com a gente. A gente está sempre precisando de gente que possa nos ajudar nos trabalhos, para que a gente faça trabalhos novos e continue tocando a nossa casa, para que a gente... traga pessoas, né, como o Antônio Carlos falou, pessoas mais novas, porque nós estamos passando aí. Então, e só tem essa possibilidade, é o trabalho contínuo na casa. Mas para isso a gente precisa de trabalhadores. Hoje nós temos um grupo excelente, né,
que trabalha afinco aqui, que fazem as coisas. Eu estou legalmente como presidente, mas presidente somos todos nós que trabalhamos na casa, né? Isso é um acordo que nós temos aqui. Todos nós que aqui estamos, que trabalhamos, que participamos, nós somos presidentes, nós somos secretários, nós somos tesoureiros, porque sem isso nada acontece. A gente precisa de trabalhadores, né? E se já estamos satisfeitos com o número de pessoas que tem aqui encarnados, com certeza desencarnados tem muito mais. E eles precisam, como nós hoje precisamos. Mas quando desencarnarmos, às vezes a gente vai precisar de um trabalho desse. Então, quanto mais a gente trabalha, como o Antônio Carlos falou, o trabalho, ele traz algo importante para a nossa vida. Não só a vida atual, mas a vida futura. E não pensemos que existe aposentadoria, não existe. Nós vamos trabalhar eternamente, porque está no Evangelho, né? Jesus falou, meu Pai trabalha até hoje. Então nós precisamos continuar esse trabalho. E nós vamos passar aqui um pequeno vídeo aqui. Pode. Sim, demonstrando aqui, né, como a casa foi criada, como ela era, como ela está, e a gente pretende cada dia mais melhorar. Mas como nós falamos, né, precisamos de trabalhadores, precisamos de gente que venha e pegue mesmo na charrua, né, Antônio Carlos? É isso mesmo. Porque senão a gente não consegue tocar. Então só um instantinho que ela foi chamar o pessoal ali, já estão preparando um pequeno lanche. Depois que terminarmos aqui, a gente faz um pequeno lanche e vamos nos confraternizar, né? Que isso é que é importante. Oi? Elisone. Tem o bolo. E é legal, né? Essas histórias que aconteceu comigo, e vocês vejam, como o Antônio Carlos falou que é o conhecimento, né? Aconteceu isso comigo, que me afastou um ano, depois eu voltei, comecei a estudar, e aconteceu novamente, eu fui para a reunião mediúnica, veio o Espírito e repetiu a mesma coisa. Eu sei quem é você é pior do que eu e tal. Eu já tive outra postura e não voltei, não saí, não corri, né? Então é preciso isso, a gente perseverar, estudar para que a gente consiga nos ajudar e ajudar as outras, os encarnados e os desencarnados. Subiram todos, não, né? Aí, nós conseguimos trazer hoje até o Marconi. Quanto tempo que o Marconi não aparece? Ah, muito bem. E eu ando cercando ele na rua, e de vez em quando eu cerco ele aí. Rapaz! É o futuro da casa, hein, Antônio? Ela já está aí. Grávida do meu filho, né? Mãe, Senta ali. o pai dele, a filha dela. Sua filha, né? Aqui, nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do amor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passos, estudo viário, paciência, eu me filosofia, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, porém, pratiquei pelos dez. Sim, foi nesse fogo espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de Deus no mundo inteiro. Depois de muitas e muitas preces, anestesiado a fé, ele garante. A casa muito é santa, posto de emergência, hospital de visitadores,
Sim, nessa oficina de Jesus, chorei tanto quanto a dor, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, e fortalecendo na fé, ele vai me. A casa quando é santa é posto de emergência, hospital de alma, discipando dores, não se deixe calmar, mente diz é Cristo, que a todos levantar, pronto atendimento de Deus, Santa Graça. No início, canto e dou graças a Deus, secando lágrimas com sólidos Deus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, delicado ele. Toda casa quando é santa é posto de emergência, hospital e alma, dissipando dores, transcendentes pra mente de serviço, que a todos levanta, prontamente de Jesus, Santa Graça. Posto de emergência, hospital e alma, dissipando dores, transcendentes pra alma, mente de serviço, que a todos levanta, prontamente Deus, Santa Casa, mente de serviço, que a todos levanta, prontamente Deus, Santa Casa. Aqui, nesta casa eu encontrei, entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do amor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a paciência, eu que não sou ninguém, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. Sim, foi nesse povo espiritual eu conheci a vida real, rompi de vez com o homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e aula de fé, ele caiu. A casa quando é santa é posto de emergência, hospital de alma, visitando dores, transcendentes pra alma, mente de serviço, que a todos levanta, com atendimento de Deus, Santa Graça. Eu fiz amigos de Deus, pessoas com quem posso contar, atendimento fraterno, quando do Evangelho andar. Sim, nessa
Por isso eu te dou graças a Deus, secando lágrimas dos olhos meus, depois de muitas preces, palestras e água da fé, ele caminhei. Toda casa quando é santa é gosto de entrar, hospital e alma. Muitos não se reconheceram ali, né? Eu não me achei ali, viu? Mas é muito bom, né, a gente recordar e ver Muito bom. que a grande maioria, não sei aqueles que desencarnaram, a grande maioria de trabalhadores permanece aqui, e os que desencarnaram com certeza hoje estão aqui conosco, tá? Então, antes da gente fazer um pequeno lanche, vamos fazer uma prece, agradecendo a Deus, a Jesus, por estarmos aqui hoje comemorando os 43 anos da nossa casa, agradecendo a nossa orientadora irmã Cárita, que possa continuar nos fortalecendo, trazendo outras ideias para que a gente consiga ajudar mais pessoas, encarnados e desencarnados. Nos fortaleça, nos dê ânimo e nos dê trabalho. Que assim seja. Graças a Deus. Sim, senhor.